Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com a senadora Marta Suplicy. E o nosso tema, a questão da segurança pública, a intervenção no Rio de Janeiro, que foi aprovada essa semana, aliás, ontem à noite, às vésperas dessa nossa gravação. Senadora, agradeço sua presença aqui no nosso programa. Esse é um problema que diz respeito a todos nós brasileiros, mesmo a intervenção do Rio de Janeiro, né? Olha, é um problema que eu acho que está bem colocado. Tanto é que a votação ontem foi expressiva, né? Acho que foi 55-13, alguma coisa assim, a favor da intervenção, mesmo de opositores ao governo, escrevendo críticas, mas ninguém ousou dizer que não era necessário. Alguns até disseram que devia ter sido feita antes, né? Mas eu acredito que o presidente ele foi cauteloso, e foi bom ter sido cauteloso. Por quê? Porque não foi uma coisa precipitada, como estão dizendo. Nem sem planejamento? Não foi. Isso está sendo planejado desde junho. Era um grupeto desse tamanho, pequenininho, com 2, 3 pessoas, aventando a possibilidade de ter uma ação mais forte em relação à criminalidade. Ainda estava na criminalidade. Foram tentadas algumas ações, né? E aí o grupo foi ampliando. Áreas também do governo foram entrando para dar opiniões, mas tudo muito, muito restrito e com pessoas, muito poucas pessoas. Depois, quando já estava configurado que deveria haver uma intervenção, que deveria ser no Rio de Janeiro, aí, que pessoa, que perfil? Um civil? Um militar? Qual o perfil dessa pessoa? Aí, segundo eu soube, foram pesquisados, avaliados várias possibilidades de perfis. E se focou no perfil do general Braga. Por quê? Eu não conheço, acho que pelas qualidades pessoais dele, mas principalmente pela experiência, né? Comandante do Leste, e experiência muito grande, de muitos anos na inteligência. Que isso é o que tem que ser focado, né? Porque senão você fica dando tiro e não vai para canto algum. Aliás, quanta controvérsia tem trazido essa decisão, né? Ontem mesmo em plenário, bem antes da votação, houve uma observação num discurso que era isso, que o Brasil precisa é de inteligência e investigação, e não de intervenção. Não, mas uma coisa vai com a outra, porque você pode ter toda a inteligência, depois que você descobre aonde estão os focos, você tem que fazer alguma coisa. E o Rio de Janeiro não tinha mais condição de fazer nada. Tanto é, por que detonou? Vamos falar agora a hora, o timing da coisa. Tá certo. Por que detonou exatamente depois do Carnaval? Porque aquela declaração do governador Pezão, se o governo não fizesse alguma coisa, era abandonar os cariocas à própria sorte. Ele falou, nós não tínhamos previsto. Agora, o que a gente tem ouvido e lido nos jornais? Que o policial vai perseguindo um bandido, só que de repente o carro do policial para por falta de gasolina. Entende? Então, eles não repõem as pessoas também. Agora, o ministro da Justiça, o Torquato, ele fez uma declaração muito pesada há um tempo atrás, verdadeira. Ali está tudo contaminado. A milícia, entra os comandantes, entra... Eu lembro que quando ele falou da contaminação do corpo todo, né? De policiais no Rio de Janeiro contaminado, até todo mundo ficou muito chocado, até o Palácio pediu para ele ficar um pouco mais quieto, né? Mas, na verdade, é essa, né? Bom, então vamos tocando nesse tema da contaminação. A intervenção, porque isso é um problema grave, né? Se está tudo tomado, como é que você retoma, então, o controle dessas forças? Então, é através da intervenção que se abre essa possibilidade de dar uma limpada geral nesse cenário? Eu acho que o instrumento da intervenção permite fazê-lo. E não bota em risco, como também ouvi aqui em plenário, contaminar as próprias forças que estão indo trabalhar na intervenção? Nós estamos correndo esse risco? Tudo pode. Tudo pode, gente. O que a gente tem que pensar, tinha que fazer alguma coisa. Foi pensado o que fazer. Foi planejado o que fazer. As pessoas competentes estão no lugar certo para fazer. O comandante é uma pessoa experiente e competente. Recurso, todo o recurso de 100 milhões que é separado, já está no orçamento,
que é quando se desloca forças militares para os estados, já está para essa operação. E o presidente foi muito enfático quando ele disse não vai faltar dinheiro para isso. Então, eu acho que a gente tem que acreditar. Ou vai fazer o quê? Principalmente, é o Brasil que está numa situação difícil. Como disse o presidente Temer, é uma metástase que nós estamos de corrupção generalizada, banditismo na política toda, e principalmente, não é que é no Rio de Janeiro ali ou aqui, é uma situação muito difícil. Agora, eu acredito que a partir da intervenção, nós vamos ter um resultado, primeiro, a curto prazo. Que é uma estancada na situação do Rio. Que a estratégia já está mostrando, né? Você tem que tratar de roubo de carga, crime organizado, bandidagem que está entrando, mas que já está fugindo, tráfico de arma, de droga. Então, aí é a repressão, não tem o que fazer. Né? Depois, e não é que não possa ser concomitante, mas acho que ao mesmíssimo tempo já não dá. Não acontece. Mas não muito distante, tem que começar um investimento pesado. Porque não adianta você só reprimir. Você tem que dar alternativa para o menino que tá numa situação, que é como a gente de vulnerabilidade. Tem visto. Total. Aí ele fala, bom, tenho 12, 13, 14 anos, eu vejo meu primo, meu vizinho, está lá, está ganhando um pouco, a minha mãe está na situação, meu pai, meu outro irmão. Tudo bem, não sei se ele chega a pensar isso, mas posso morrer aos 35? Mas aqui eu não vou ter chance de ser nada, de viver nada, não tenho o que fazer, não tem escola. Eles não conseguem ir na escola. O que eu tenho ouvido do pessoal que está envolvido é que as crianças faltam tanto à escola que elas não conseguem aprender o que está... Não tem continuidade, né? Nada. Fora quando aquela criança, faz algumas semanas, foi assassinada porque a escola estava com uma operação policial, a criança ficou na rua e levou um tiro. Quer dizer, isso é vida? Quer dizer, como é que tem alguém que ousa dizer que não se deve tentar? Eu acredito. E a busca e apreensão, os mandados de busca e apreensão coletivos? Esse é outro item da pauta que está gerando muito debate, né? Eu aí não tenho uma posição formada, porque... eu não tenho a dimensão do que é você estar fazendo uma operação numa dessas comunidades e ver o sujeito que você vai pegar pulando o muro e você não poder correr atrás. Entende? Porque você está invadindo uma propriedade que eu não saberia dizer. Aí eu acho que exatamente são as pessoas que estão responsáveis e que vão ter que dizer, mas eu, se não me engano, eu acho que eu li que o comandante não quer que passe isso, não. Mas eu posso estar enganada, então não sei. Senadora, o que será que vai vir de desdobramento dessa experiência, inclusive em termos legislativos? O que será que o Congresso, que tipo de produção legislativa acontece a partir dessa experiência? Porque é a primeira intervenção usando esta Constituição, não é? Isso gera uma expectativa de que a gente tenha todo um aprimoramento da política de segurança pública, questões como unificação de polícia, que de vez em quando é tema que vem, Estatuto das Armas, que tipo de desdobramento pode vir daqui? Eu acho que tudo que você está levantando são especulações e que fazem sentido. Agora, para que nós vamos avançar numa operação que acabou de... acho que ele nem começou ainda oficialmente. O Congresso agora que acabou de dar o aval, né? No que vai acontecer. Eu acho que nós temos que esperar para ver o que vai acontecer. Inclusive, nós temos outras experiências que são diferentes. Por exemplo, em Miami, quando o crime dominava a cidade, teve um tipo de intervenção que depois teve um ótimo resultado. Nova York, que hoje você anda na rua à noite em Nova York e você anda tranquila. Até li uma coluna da Eliane Cantanhede, que teve em Portugal, no Carnaval, também li. E ela falando, que delícia, eu esqueci o que é andar de noite na rua e não ficar com medo que alguém pegue a minha bolsa. Não ver uma pessoa que vem na rua e não ficar com medo. Eu falei, isso, a gente se acostumou com isso. A gente se acostumou. Então, eu acredito que nós temos um longo caminho a trilhar. A única preocupação minha, porque eu tive uma experiência muito forte e sei o resultado em São Paulo, quando eu fui prefeita, nós tínhamos uma máfia mandando no sistema de transporte em São Paulo. Então, teve que ter um momento de confronto muito duro, onde você não pode ceder de jeito nenhum. Duro, hein? Muito duro.
Mas nós fizemos um mapa da cidade onde existia na periferia a pobreza maior. E investimos brutalmente em CELS, que são os Centros Educacionais Unificados, que são aquelas escolas gigantescas. Que tinham atividade de fim de semana, né? 3 piscinas, aula de tudo, aberta à comunidade, luz acesa à noite para o campo de futebol, para o campo de basquete, para skate. O que aconteceu? Diminuição violenta da violência nesses locais e também diminuição de evasão escolar. Que legal. Então eu tenho clareza que se for para dar certo, e isso claro, a curto prazo vai dar certo a repressão, que já vai dar uma mexida dura na bandidagem, mas a longo prazo nós vamos ter que investir pesadamente nesses territórios que vão ser tomados da bandidagem, porque se não investir, aí não vai ter jeito. Agora, por que eu vou de antemão achar que não vai conseguir investir? Claro que vai. Porque está todo mundo vacinado, que começou bem aquela primeira ação que teve com o Beltrame. Eu não acompanhei de perto por que começou a dar errado, mas eu desconfio. Fechou a torneira por recurso. Entendi. E aí, se você é jovem, você entra. Precisa de ter algum horizonte, né? É isso, horizonte, oportunidade, pensar que tem algo diferente. Senadora, agradeço a sua presença aqui no nosso programa. E agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento, que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, ligação gratuita. Lembro também que você pode rever esse e outro dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.